Boas, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou continuar com Power Apps e vou continuar num vídeo anterior onde te mostrei como podes utilizar o controle de formulário dentro de uma aplicação de ecrã. Então, se não viste esse vídeo, vê na descrição o link para o vídeo anterior, porque é importante veres esse vídeo primeiro antes de veres este novo vídeo. Porquê? Hoje vou-te mostrar como é que tu podes manipular alguns controles específicos dentro de um formulário depois de criares o design e depois de criares os controles normais para submeter um formulário, apagar registros e editar registros, ok? Então, neste caso, eu vou passar já para o ecrã para te mostrar então como é que tu podes continuar a seguir este tutorial que fizemos no último vídeo. Olá de novo, já estou então aqui no nosso ecrã e só para recapitular aquilo que tivemos a fazer no vídeo anterior, eu tenho aqui um primeiro ecrã inicial, o ecrã Home e o ecrã do formulário. Este ecrã inicial tem aqui dois botões, um botão para refrescar a nossa base de dados e um botão para aceder à informação de um determinado colaborador e temos aqui também a nossa Data Table que está ligada a uma base de dados, que é a base de dados de departamentos, e que é uma ligação que nós temos de um fecheiro de Excel que está no OneDrive, ok? Então, eu vou só simular a lógica da nossa aplicação para recordar-te aquilo que foi feito no vídeo anterior. E então, se eu clicar num registro qualquer, posso ir buscar uma informação nova. Essa informação nova posso depois consultar apenas o meu registro, posso editar o registro, fazer alguma alteração, 3550, e gravar essa alteração, ok? Vamos ter o ID2 a Beatriz Martins, ok, 3550, mas imagina que este foi um registro que eu criei no último vídeo e por acaso não cheguei a mostrar, por isso vou mostrar agora. Vamos aqui a mais informação e este registro, que é o registro 21, vamos remover este registro, ou seja, remover o registro e vamos voltar aqui à base e vamos ver se o registro já está eliminado. Aí está, temos aqui o remove. Por isso, basicamente, vamos continuar então aqui esta lógica para melhorar um bocadinho o nosso formulário. Em primeiro lugar, o que é que nós podemos fazer? Eu dei aqui um nome diferente ao formulário. No vídeo anterior dei só o nome formulário, mas dá jeito de ter a indicação da parte inicial, FRM dados, e vamos ter aqui um formulário com os dados e temos aqui os nossos dados. Então, no remover, também podemos colocar aqui a seguir uma notificação, notify, e registro removido, ok? E pronto, e podemos colocar aqui uma notificação, já fizemos isto também no vídeo anterior, ou já fiz isto no vídeo anterior, e podemos colocar aqui esta opção. E podemos também fazer, novamente, sempre um navigate para o ecrã Home. Ok, então, pronto, esta é a parte que nos permite ter então a nossa aplicação também com uma interação que faça sentido. Agora, o que é que nós vamos ver hoje especificamente? Vamos falar sobre os controles específicos dentro do formulário, ok? Então, quando nós temos o formulário, estes controles, ou seja, estes objetos que nós temos, são simplesmente os campos que nós temos da base de dados, que foram escolhidos para o formulário, mas se explorares então aqui o cartão, vais reparar que dentro de cada cartão temos aqui uma série de opções ou uma série de objetos. Então, este primeiro objeto é apenas uma etiqueta com um asterisco e representa o campo que é obrigatório. Temos uma mensagem de erro que pode aparecer caso algum valor seja inválido. Temos o Data Card Value, que é um controle perfeitamente normal, pode ser uma caixa de texto. Nós hoje vamos fazer uma caixa de combinação também para juntar aqui. E temos o Data Card Key, que é basicamente o identificador com o nome do nosso cartão. Então, significa que, em primeiro lugar, estes objetos estão bloqueados. Como podes ver, estão bloqueados. Significa que, teoricamente, nós não mexemos nestes controles. Quando fazemos um formulário, é para termos logo uma pré-definição. Obviamente, o formulário facilita-nos esta tarefa, que é ter logo uma série de dados com um design e basta carregar um botão para submeter e submetemos o formulário. Claro que podes utilizar toda esta lógica de uma forma independente, podemos dizer assim, criar as tuas caixas de texto,
os teus controlos e depois utilizar a expressão collect ou a expressão pets, por exemplo, para criar novos registros ou adicionar novos registros. O formulário facilita-nos então essa lógica. Mas podemos ter a necessidade de fazer algumas alterações dentro de determinados controlos dentro do próprio formulário. E é isso que eu quero fazer. Então, vamos por partes. Este ID, como reparaste, é o ID exclusivo da nossa base de dados. Significa que este ID convém que seja sempre um número automático e que seja sempre sequencial. E é isso que eu quero fazer. Então, a primeira alteração que nós vamos fazer é alterar o valor que aparece neste ID. Significa que, se eu estiver no modo de visualização, deixa-me só voltar aqui, eu escolho um registro, vou consultar a informação e eu consigo ver este ID. E em visualização, nós não conseguimos alterar nada, ok? Podes acreditar em mim, eu estou a tentar alterar e não consigo alterar nada. Se não, testa no teu caso e vê. Então, eu não consigo alterar nada, mas se eu editar, obviamente eu posso alterar este ID para um ID qualquer. Então, teoricamente, eu não quero que este ID seja alterável, mas é relativo, podes ter que alterar o ID, mas idealmente quero tentar assegurar-me de que, pelo menos, quando eu criar um novo registro, esse ID seja sempre um número sequencial a seguir ao anterior, ok? E é isso que nós vamos testar hoje neste tutorial. E para além disso, por exemplo, o departamento, também podes escolher aqui uma lista de departamentos. São as duas alterações que vamos fazer aqui ao nosso formulário neste vídeo hoje, ok? Então, vamos tirar aqui esta lógica e em primeiro lugar vou criar aqui uma etiqueta de texto e esta etiqueta de texto eu vou colocá-la aqui em baixo, vou só aproximar aqui um bocadinho para se conseguir ver melhor e esta etiqueta de texto vou colocar um texto que é o count rows para saber quantas linhas é que a minha tabela de departamentos tem, ok? Então, se eu fizer um count rows, ele vai me dizer que existem 20 linhas, eu vou só expandir aqui para poderes ver ao todo aqui o valor juntamente com a tela, mas a função ou a expressão count rows é que pode ter um erro de delegação conforme a base de dados que tu tens. Especificamente a lógica de delegação é um conceito muito importante em Power Apps, que é, basicamente, podes não conseguir retornar todos os registros da tua base de dados se essa base de dados for muito grande. De qualquer forma, nas definições da minha aplicação, eu tenho aqui, como podes ver, tenho aqui o limite de linhas que são retornadas e tenho aqui 2000, ou seja, se a minha base de dados tem só 20, eu consigo retornar os dados todos à mesma. Contudo, aparece o erro de delegação. Então, este erro de delegação é um bocado chato de se ver, ou às vezes, para poderes trabalhar, podes não conseguir retornar os dados todos. Então eu quero criar aqui uma lógica diferente, ou seja, quero fazer aqui uma lógica diferente. Posso utilizar este princípio, vou copiar a minha caixa de texto e vou fazer outra função que é a função last, para perceber dentro dos meus departamentos, ok, qual é o meu último ID, ok? E como podes ver, o último ID registado foi o ID número 20, que pode ser interessante sobre este ponto de vista, porque repara, o número em si, para aquilo que eu quero, é suficiente, eu quero saber qual é o último registro feito, e até é melhor esta lógica do que ter a lógica do count rows, porque eu posso contar 40 linhas e não saber qual é o último registro que foi aplicado. Então, o último registro submetido é o registro número 20. Significa que, se eu pegar no last e colocar depois mais um, ele vai-me dar 21, ou seja, o novo registro será 21. Só que esta lógica, para podermos colocar aqui, mais vale defini-la numa variável, porque essa variável vai fazer esta contagem do último registro e depois, sempre que houver um novo registro, ele pega nesta variável e vai adicionar mais um valor a esse registro. Então a questão é, onde é que eu posso colocar uma variável para guardar esta informação? O sítio ideal, porque podes colocar uma variável em vários sítios, mas poderá ser quando eu entrar neste ecrã. Porque só neste ecrã é que eu vou carregar no botão adicionar, ou seja, sempre que fores para este ecrã, que é para adicionar, teoricamente, ou se for para adicionar, muito bem, se não for, não é. Mas sempre que entrares neste ecrã, conta-me então qual é, ou diz-me qual é o último registro que está feito. Então, é esta lógica, este last departamentos ID, eu vou colocar no meu ecrã form, no meu start onVisible, aliás, onVisible, que é a propriedade, estava a pensar no start, o app on start, mas não é isso que eu quero
quer neste ecrã, quando este ecrã estiver visível, eu quero definir a minha variável, set. A minha variável vai ser o valor total, por exemplo, e convém, se calhar, temos aqui o var valor total. E esse valor total vai ser, então, o meu laço de departamentos A e B, ok? Mas podemos já acrescentar, eventualmente, aqui o meu valor ou não, como eu quiser. Aqui eu podia já colocar o mais um, para contar sempre mais um, mas também não quero isso, porque eu não sei se vou acrescentar mais um valor ou não. Por isso, para já, este mais um que eu fiz cá em baixo, ou seja, aqui, esta lógica do mais um, não a quero colocar especificamente na minha variável. Quero só saber qual é o último registro que eu tenho neste momento. Então, neste momento, a minha variável, var valor total, vai-me dar o valor 20 sempre que eu entrar neste ecrã. Ou seja, deixa-me voltar aqui, ecrã base, mais info, fecho, e agora a minha var valor total está-me a dar o número 20, que é aquilo que eu quero. É o último registro que eu tenho na minha base de dados. Okay? Então, vamos lá ver agora. Eu quero definir este texto que está aqui, não de uma forma automática, que é o parent default. O parent default é o valor que vier dentro do formulário, é aquele que esta caixinha de texto vai ter. Então, eu quero alterar esta lógica. Então, para alterar especificamente este cartão, primeiro de tudo, eu tenho que o desbloquear, ok? Vamos desbloquear para podermos manipular o nosso cartão em particular. E como podes ver agora, estou no Data Card Value. E o Data Card Value tem o Value Parent Default. Então, eu vou querer o Parent Default, mas eu só quero o Parent Default numa situação ou em duas situações em particular. Então vamos colocar aqui a função if, que é uma função perfeitamente banal, igual ao Excel, e vamos dizer assim: se o nosso FRM dados e se o modo do meu formulário for igual, ou melhor, se for diferente do form mode new que vimos no último vídeo, então se eu tiver esta lógica aqui, em qualquer circunstância que eu tenha ao formulário que não seja no estado para criar um novo registro, vamos ter o parent default. Mas caso contrário, vamos ter então a nossa var valor total e vamos acrescentar mais um. Então vamos lá ver se isto fica a funcionar desta forma. Vamos fazer aqui um play, vamos fazer home e vamos clicar aqui num registro qualquer. Este registro eu quero consultá-lo, mais info. E tenho então o registro número 6, que é Elsa Conceição, etc. Se eu estiver no modo de visualização, estou simplesmente a consultar. Se eu estiver no modo de edição, estou a editar. Então, e se eu acrescentar um novo registro? 21. Então, posso criar um novo registro, João Teixeira, departamento de vendas, salário base. Ui, salário alto, hein? E vamos colocar aqui o masculino e vamos por idade, por exemplo. E gravamos o nosso registro. Ao gravarmos o nosso registro, temos o registro 21. Se eu quiser consultar mais info, e sempre que eu quiser adicionar um novo registro, já vou ter o registro 22. Ok? Então, este é o primeiro exemplo dentro do nosso vídeo. Agora, o segundo exemplo que eu te vou mostrar para poderes alterar alguns componentes de formulário, podes fazer de várias formas. Esta é apenas uma técnica relativamente simples, se quiseres que o teu controle ou que os teus controles de formulário sejam um bocadinho mais dinâmicos do que aquilo que é o normal. Então, o que eu estou a dizer é, temos aqui o departamento. O departamento é uma caixa de texto que nós preenchemos. Poderia dar jeito que essa caixa de texto, em vez de ser uma caixa de texto, poderia ser uma combo box, para poder escolher os valores, ok? Então, eu vou só mostrar a caixa de combinação, para poderes escolher como se fosse uma lista pendente no Excel, e vou-te mostrar como é que tu podes colocar um valor pré-definido para poderes ver os dados. Mas, essencialmente, a parte mais importante que eu te quero mostrar hoje é perceber que mesmo que alteres o controle inicial, basta corrigir aqui alguns pequenos erros para o formulário ficar ok. Então, é isso que vamos fazer. Temos aqui o departamento Data Card e, mais uma vez, vou desbloquear o departamento Data Card e este Data Card Value
como podes ver, tem aqui algumas opções que já estão definidas e que se eu apagar começa a dar erros. Então a primeira coisa que eu vou fazer é inserir uma combo box, ou seja, combo, vamos procurar aqui a minha combo box, caixa de combinação, em português, e a combo box está aqui. Eu vou dar aqui o nome CB departamento, ok? Para ficar com o nome um bocadinho mais simpático. E temos aqui a nossa combo box, ok? Então, basicamente, a principal propriedade da minha combo box ou da caixa de combinação é os itens. E o que é que eu quero nos itens? Quero utilizar a expressão distinct ou a função distinct. E distinct, eu vou à minha base de dados de departamentos e a expressão que eu quero é o departamento para poder ser colocado. Então, a função distinct dá-me uma lista única, como se fosse a função unique ou exclusivos no Excel, e se eu fizer play, já tenho aqui a possibilidade de escolher então os meus valores, ok? Então, depois, aqui no encontrar itens, eu posso colocar aqui uma opção que é o input text placeholder, encontrar itens, ok? Então, vamos fazer aqui uma lógica um bocadinho diferente, que é, em vez de aparecer aqui o encontrar itens, vamos fazer outra vez um if, só para ficarmos com este valor pré-definido, e vamos colocar aqui o nosso formulário de dados, e vamos definir o modo do nosso formulário, e vamos dizer assim, se o modo for diferente do modo form mode new, vamos colocar aqui a função lookup, mais uma vez, para procurar dentro dos nossos departamentos. Vamos procurar o ID. Quando o ID for igual a dados selected ID, e não sei se recordas, mas no último vídeo eu também usei a função lookup. E disse na altura assim, a função lookup faz isto, ou pesquisa um valor ou devolve um valor correspondente. Neste momento a função lookup está apenas a pesquisar o valor. Deixa-me só fechar aqui basicamente a função if, mas eu preciso de mais uma indicação, só aqui a seguir ao if, e vamos por aqui escolher departamento. Ou seja, se o modo for diferente de new, vamos fazer aqui um lookup. Mas o que eu quero agora é isto, eu quero devolver o departamento, ok? Então repara, se eu usar a função lookup só para encontrar, obviamente ele só encontra, mas não devolve nada. E eu quero devolver o departamento. Então, se eu quiser devolver o departamento, repara, é a tal questão do dot. Podes devolver o que tu quiseres. Obviamente aqui eu quero devolver o departamento. Então, se o formulário não for novo, vamos ver o departamento existente. Caso contrário, escolher departamento. Ok? Então, vamos lá ver. Se eu tiver no modo de edição, vendas, estás a ver? Vendas. Se eu tiver no modo new, escolher departamento. Então, como podes ver, já estamos a substituir, entre aspas, a caixa de texto por uma combo box ou uma caixa de combinação. Então, agora o que é que nós temos de fazer? Vamos mandar esta parte fora, ok? E vamos substituí-la pela nossa caixinha. Claro que aqui não me vou preocupar muito com a estética, mas obviamente depois convém que tenhas as coisas mais ou menos alinhadas. E como podes ver, esta é a questão. Aparecem aqui erros. E o que é que nós temos de fazer? Simplesmente corrigir os erros. Então vamos editar o primeiro erro. O que é que ele está a dizer aqui? Olha, o Y não está bem definido porque ele está à procura do data card value que já não existe. Ok? Vamos pôr a CB departamento Y. E aqui o data card value, vamos pôr o CB departamento 8. Ok, mais um erro. Próximo erro. Update. O que eu quero fazer quando fizer um update? Não quero ir buscar o data card value que não existe. Quero ir buscar o CB departamento. E atenção agora. CB departamento. E agora precisamos dizer o que é. É o selected value. Porque é uma combo box. Ok? Então não é o valor que lá está, como se fosse uma caixa de texto, é o valor selecionado. Vendas. Ok? Então, vamos lá ver. O nosso formulário foi alterado e estamos quase a terminar o nosso vídeo, que é simplesmente perceber que podemos fazer alguns tweaks, algumas alterações em alguns controles. Então vamos lá novamente testar esta lógica. Primeiro de tudo, separador home. Aliás, não temos idade aqui, não.
não temos idade. Então vamos lá, mais info. O João está aqui, vamos só colocar a idade 38, 39, gravar. Ok, ficou registado. Então vamos lá ver. O departamento do João, vendas. Vamos editar o departamento. Mais info. Vamos colocar aqui técnico. Gravar. Ok, passou para técnico. Vamos pegar aqui no João Fonseca. Selecionar o João Fonseca. Mais info. O departamento é comercial. Vamos trocá-lo para administrativo. Gravar. E temos então administrativo. Se eu quiser criar um novo registro, também podíamos ter aqui um botão para criar um novo registro, mas eu quero sempre ir ao formulário para poder... temos que selecionar alguma coisa, por isso é que ele está a dar aqui. Vamos selecionar aqui um registro, mais info, e vamos então adicionar um novo registro. Escolher departamento, ok? Então, o registro é o 22, vamos pôr aqui o nome, Andreia Lopes, ok? O departamento vamos colocar aqui comercial, salário base 3.600, sexo feminino e a idade 36. Novo registro, gravar. Andreia Lopes, olha, a idade está a dar um pequeno erro, já há bocado deu e é estranho, mas pode acontecer. Então vamos lá corrigir a idade, 36, gravar, por alguma razão ele não está a gravar logo a idade à primeira, é o patch que não está a funcionar corretamente, mas é um formulário, por isso ele deverá fazer isto de uma forma normal para poder registar os valores todos. E como podes ver, temos então aqui algumas alterações feitas no controle de formulário. Claro que podes sempre utilizar outras técnicas, outras lógicas. Isto é só para teres uma ideia, basicamente, de algumas pequenas noções daquilo que tu podes fazer quando tens um formulário, se quiseres sair um bocadinho daquilo que é o normal, fora da caixa, dentro do formulário. Ok? Então espero que tenhas gostado também deste vídeo. Não te esqueças que este vídeo vem no seguimento do anterior e por isso deves ver os dois, um a seguir ao outro, para perceberes a sequência lógica daquilo que tivemos a fazer nestes dois tutoriais que eu te estive a mostrar. Ok? Então, se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o nosso canal, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho das notificações. Fica à espera dos teus comentários para ver o que é que tens a dizer sobre este vídeo. Vemo-nos então no próximo vídeo. Até lá!